Bom dia, bom dia, bom dia! Sexta-feira, dia 28/5/2021. Vamos começar com o dólar porque ele ficou bonito na fita ontem. Meus filhos, o dólar ontem fechou com uma queda de 1,09. Oh, benção divina! Fechou num valor maravilhoso, R$ 5,25. Aleluia! E isso é um sinal maravilhoso, uma coisa abençoadíssima. E a bolsa, professor, ela subiu uma leve alta de 0,31%, fechou em 124.367. Lembrando que ela não bateu no 125, ela chegou na máxima de 124.536, mas não quis bater o 125, mas tá bom. E o DAX? O DAX teve uma leve murchadinha, mas muito pouquinho, gente, pouquinho, 0,3% de baixa. Fechou em 15.406, ou seja, ainda está bem cheia, né? Está bem volumosa. Então é capaz daquele murchar um pouquinho mais, para amanhã também um pouquitinho, né? Assim eu acredito que vai acontecer. E na bolsa, como ela subiu um pouquinho hoje, é capaz dela ficar ali. Eu acho que ela vai manter por aí, viu? Será que eu não vou conseguir fazer ela chegar nos 125 mil pontos, que nem eu tinha falado que podia chegar nessa sexta-feira? Seria uma benção acontecer isso aí, hein? Mas, pelo que eu tô percebendo, ela não tá muito ali não. Sabe o que aconteceu? A China foi falar de controlar o negócio do minério de ferro, os minérios caíram os preços, e aí segurou as empresas. Mas se não fosse isso, tinha batido. Ai, se tinha, ei, meu Deus do céu. Vamos para as notícias, vamos para as fofocas do dia. Vamos ver aqui o que tá falando. Infomoney. CVM autoriza a BNDES a estruturar e coordenar distribuição de títulos. Com o aval do BNDES, poderá ampliar sua gama de serviços financeiros e a participação de debêntures entre seus instrumentos de financiamento. Olha que interessante, vai dar realmente mais poderes para o Banco Central. A Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, concedeu ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, autorização para atuar no sistema de distribuição de valores mobiliários, prestando serviço de estruturação, coordenação, distribuição de títulos ou valores mobiliários por regime de melhores esforços ou garantia firme. A mudança poderá ampliar o uso pelo BNDES de títulos de dívidas como um instrumento a mais de financiamento, disse a diretora financeira do banco. Era isso que eu ia falar. Porque se ela pode negociar isso daí, se ela pegar títulos de alguma empresa, entra como dinheiro para ela. Porque ela pode negociar, ela não precisa ficar com o papel, mas com a compra e venda já podendo negociar isso daí. Eu acho isso muito interessante, muito bom e vai ajudar muitas empresas. Inclusive é o seguinte, olha o que ela pode fazer. Empresa, quem está precisando de dinheiro? Embraer? Ok, Embraer. Eu te empresto dinheiro, mas eu quero um tanto de ações sua. Ela tá entendendo? Então ela consegue fazer o empréstimo com a garantia das ações de fato. Olha só que bacana. Muito bom isso daí. Gostei bastante. Vamos lá. Dando sequência aqui, Infomoney. Fitch. Isso aqui não é uma notícia muito boa, mas vamos lá. Fitch reafirma rating do Brasil em BB-, com perspectiva negativa. A Fitch citou a preocupação com a evolução da pandemia do coronavírus, o processo de vacinação e as consequências econômicas desse cenário. Realmente, não dá para se aumentar, diminuir os riscos do país, né? Porque isso daí rating, é o risco, né? Classificação do país, se ele está bom, se está ruim para investidores, no meio de uma pandemia dessa, principalmente sendo um país em desenvolvimento, com bastante problemas e com bastante dívidas, né? Então dá para se entender. O bom é que não pegou e
abaixou. Ele só falou assim, com perspectiva negativa de nota, ou seja, aparentemente pode ter uma queda, mas não significa que já aconteceu, porque se tivesse acontecido já tinha falado, desceu e pronto, final. Não aconteceu, então isso, graças a Deus, nos livra de um belo de uma dor de cabeça. Infomoney. Taxa de desemprego chega a 14,7% no primeiro trimestre de 2021, em linha com o esperado, mas a maior desde 2012. Tudo bem. Tá altíssimo o desemprego, mas nós estamos no meio de uma pandemia que fechou um monte de comércio, o tal de lockdown, fecha daqui, fecha de lá e fecha tudo, prejudicou muito a questão de empregos, né? Então tem muita gente que perdeu o emprego por causa disso daí. Só que nós estamos vendo uma leve subida, uma leve recuperação, então fiquemos felizes com isso daí. Vamos dando sequência aqui nas notícias, que hoje aqui nós estamos que nem coisa, é uma atrás da outra, porque eu quero falar um negócio do Guedes. Rapaz, o homem quer voltar com o negócio de imposto de novo da CPMF. Ai, meu Deus do céu. Deixei pro fim o negócio. Vamos lá. Isto é dinheiro. Isso aqui é interessante, viu? A transformação digital das empresas do futuro. Entre os assuntos mais relevantes discutidos nos conselhos de administração das empresas ao longo dos últimos anos, 2 tiveram em destaque: como sobreviver aos tempos de Covid. Então isso aí está vindo nas reuniões de diretoria, dos gerências, da gerência, e como acelerar o processo de transformação digital dos negócios, ou seja, como conseguir vender produtos na internet, por exemplo. Como fazer com que as pessoas comprem produtos da empresa na internet, por exemplo. Pois é, eu vou falar uma coisa para você. Esse pessoal, eles deviam ter feito isso há 4 anos antes. Fazer agora, depois de 1 ano, 2 anos, até você conseguir firmar no mercado digital e conseguir abrir o seu espaço ali, rapaz, só se você tiver um preço muito bom, só se o seu produto for muito barato, só se você for o produtor mesmo, a indústria que fabrica ele. Porque caso contrário, entrar agora, a dificuldade é gigantesca, mas menos mal. Ainda bem que, como diz um amigo meu, ainda bem que tem dinossauro se transformando em Homo sapiens, porque senão nós estávamos lascados. É a tal da evolução. Tem gente que fala assim, não mexe nisso aí não quero fazer isso aí não, deixa como é que tá que nós estamos ganhando dinheiro, não mexe em nada não que estamos aí. Tem muita empresa que faz isso, hein? Tá bom, não mexe aí não, se mexer vai estragar, você tá querendo fazer gastar dinheiro, né? Não é pra gastar não, vamos falar isso aqui. O cara não quer evoluir. Pois é. Meu filho, não tem como fugir não, hein? Forbes, em alta, negócios de energia solar no Brasil já tem até troca de painéis por safra. A expansão acelerada de energia solar no Brasil tem incentivado empresários a criarem novos modelos de negócios, incluindo até operações junto a clientes do setor agrícola, que prevêem troca de painéis fotovoltaicos por safras futuras e um marketplace totalmente focado na tecnologia de geração limpa. As permutas comuns no setor rural, onde são conhecidas como barter, e envolvem a entrega de produtos por agricultores em troca de insumos como defensivos agrícolas, passam a ser oferecidas nos últimos meses na indústria solar do país, disse a Reuters o presidente da distribuidora de equipamentos SunStore. Olha que bacana, o cliente consegue pagar o equipamento com 3 ou 4 safras. Essa é a moeda dele. Essa é uma modalidade que tem surgido a partir deste ano. É o escambo, cara. Tá voltando escambo lá pro painel solar. Olha que coisa linda. Vamos dar a ele, produtor rural, a possibilidade de pagar com a safra, porque essa é a linguagem que o agricultor fala, acrescentou o executivo, que vê grande potencial para a geração fotovoltaica. Olha que coisa abençoada. E sabe qual que é o valor que a demanda tá vindo aí, que nesse SunStore fechou parceria? Segurem-se. 2
bilhões de reais do setor agrícola. Eles permitirão atender isso daí. Eles estão fazendo uma projeção para fazer um negócio de 2 bilhões de reais na agricultura. Vocês têm noção disso ou não? Isso é uma coisa assim gigantesca. É muito dinheiro. Isso para projetos grandes, para irrigantes, silos grandes, agricultores que têm indústria de transformação nas fazendas. Detalhou Albuquerque, que antes foi excluído das fornecedoras de painéis. Então, vejam bem. E o foco deles está sendo o seguinte: a indústria agrícola. Porque tem gente que só fabrica, planta, vai o trator, colhe, bota no caminhão e manda embora. Não é esse agricultor. É aquele agricultor que transforma. Vamos lá, tem um negócio de queijo. O cara precisa da maquinário para rodar o leite, para transformar, para esquentar o leite, depois para passar na outra máquina que vai lá, que faz iogurte, que faz o queijo, que faz não sei o que lá. Gasta energia. É isso. Autossuficiência. Esses agricultores no futuro não vão precisar gastar com energia, eles vão produzir a própria energia. Olha que coisa abençoada. Isso é muito bom, gente. Isso é bom demais. Infomoney. Wall Street retoma debate sobre relação do ouro com criptomoedas. Ambos são vistos como proteção contra a inflação. Pouca oferta de commodities capturam a divisão cultural entre os amantes de tecnologias, e os tradicionalistas. O ouro retorna com a vingança nesse mês em meio ao colapso das criptomoedas, reacendendo o debate em Wall Street sobre a relação entre os dois ativos vistos como os hedge. O que aconteceu? O ouro estava caindo um pouquinho, e agora, quando está a crise da instabilidade da criptomoeda, o ouro voltou a subir. É isso aí. O dólar mais fraco e a queda dos rendimentos ajustado pela inflação são os grandes motivos para a retomada do ouro. A volatilidade desencadeada por comentários de Elon Musk, por exemplo, esfriou grande parte da euforia especulativa em torno do Bitcoin, ao mesmo tempo que minou sua ambição de atrair investidores institucionais. Então, aquela brincadeira do Elon Musk, hoje eu quero não sei o que, sobe, não sei o que, baixa. Essa instabilidade é muito risco. Os caras não querem isso. O que é isso? Não, vamos para uma outra coisa que pode fazer render mais. O que? Ouro. E aí, o que está acontecendo? O governo americano, que quer criar criptomoeda, ele está pensando em a relação do ouro com a criptomoeda, para dar o lastro. Então, por que os americanos não criam uma criptomoeda com lastro em ouro, por exemplo? Aí, você tem uma criptomoeda, mas você tem a segurança do ouro. Pois é isso aí, né? Parece que os governos vão ter que voltar a ter lastros, porque as moedas podres não vão conseguir mais sobrevida sem lastro. É o que está mostrando. Pois é, eita, Nessara, Gessara, vocês duas, não é pessoas, mas eu trato elas como duas irmãzinhas. Vamos lá. Infomoney. Yellen defende orçamento maior para prosseguir com recuperação nos Estados Unidos. De acordo com a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a tal da Yellen, a economia do país está se recuperando da pandemia, mas ainda há um longo caminho pela frente. De acordo com ela, a economia do país está se recuperando da pandemia, mas ainda há um longo caminho pela frente, e não será possível prosseguir com a retomada com o orçamento desenhado para nível de gasto 2010. Desconsiderando a inflação, o nível do orçamento atual é o mesmo daquele promulgado em 2010, e agências de política crítica viram seus orçamentos cortados em até 20% desde 2016. Em testemunho a deputados do Comitê de Apropriação da Câmara da Representação. Então o que ela está querendo? Ela está querendo uma certa folga? O que ela está querendo? Ela está querendo que inunde mais dinheiro, mesmo com a inflação desse tipo? A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, ela está querendo o quê?
Ela quer o que o Biden quer, aqueles outros 2 tri. Para poder fazer a economia crescer, distribuir dinheiro para todo mundo. Ela não está preocupada com a inflação, porque quem tem que preocupar com a inflação não é o secretário das Finanças, do Tesouro. É o Fed, é o Banco Central do americano que se preocupa com isso. E o Banco Central americano está falando, não faz isso não, eu não vou endossar isso não quero saber disso não. Mas quem manda é o Congresso, não é o Fed. O Fed alerta e fala, cuidado, cuidado, cuidado. E ela está atacando, falando, não, nós temos que ir. Por quê? Ela é funcionária nomeada pelo Biden. Então ela está fazendo papel protegendo o Biden. Tem que tomar muito cuidado, hein? Porque se passar esses 2 trilhões, vocês vão ver o que é inflação nos Estados Unidos. É bom para o Brasil? Maravilhoso. RFI, uma notícia delicada aí, hein? Tá rodeando, hein, gente? Tá rodeando. Pra gente que é da espiritualidade, a gente fala tá rodeando, é porque o negócio tá bem perto. Uruguai, Argentina e Paraguai. Como explicar o agravamento da pandemia na América do Sul? 15 meses após o aparecimento do coronavírus na América do Sul, 3 vizinhos do Brasil vivem hoje o pior momento da crise sanitária. E eu falo mais, hein? Tem Bolívia, tem mais outros países aí que eles não colocaram, hein? Pra mim é todos, hein? Não é só esses 3 não, hein? Mas vamos lá. A estratégia permissiva do Uruguai e os confinamentos obrigatórios da Argentina produziram o mesmo resultado. Olha só que interessante. O Uruguai liberou tudo e a Argentina travou tudo. E mesmo assim, deu problema do corona. Produziram o mesmo resultado. Junto com os paraguaios, uruguaios e argentinos, registraram atualmente a maior taxa de mortalidade do mundo por Covid. Então, o que está falando isso daqui? Tá assim, Uruguai liberou, Argentina fechou. Os 2 tiveram o mesmo tipo de resultado. Então, quem que tá certo? Parece que o bichinho, filho, não pega quem tá andando ou quem não tá andando, ele pega quem tem que pegar. Aí que você começa a falar assim, cara, é espiritual esse bichinho, gente, só pode ser nosso canal de espiritualidade, hein? Pelo amor de Deus, não vai achar que eu tô coisa não, eu tô falando dentro de uma espiritualidade. Gente, isso aí indica, cara, que tá sendo assim, sabe? Parece que é Deus falando, é você, não adianta fugir. No canal principal, quanto que eu já falei de gente, as pessoas trancafiadas dentro de casa pegou, como que pode, como é que chegou, como é que funciona. Mais uma nota para bons estudos e criar-se teorias, porque em cima disso dá para criar teoria. A nossa espiritual tá formada, né? Agora vamos pro Paulinho. Ô, Paulinho, Estadão. Guedes quer aprovar reforma tributária em 5 meses e afirma que não vai aumentar imposto. Eu li isso aqui e falei assim, parabéns, Paulinho, é isso aí, 5 meses, aprovar a reforma tributária, ou seja, já estão no meio do mês, no meio do ano, estamos entrando em junho, 5 meses é dentro desse ano já beirando o Natal, ou seja, antes do recesso, entendeu? 5 meses que até o recesso. E afirma que não vai aumentar imposto. Mas seria lindo se ele não quiser aumentar imposto. Mas não é bem assim não. Sabe por quê? Olha lá. Isto é, Guedes quer aumentar imposto com a CPMF. Entre aspas. O relator da proposta da reforma tributária na extinta comissão mista da Câmara e do Senado, o deputado Aguinaldo Ribeiro, diz que o ministro da Economia, Paulo Guedes, nunca quis e não quer a reforma tributária. O que ele quer é aumentar imposto travestido de reforma com a CPMF. Ele quer enfiar a CPMF, é isso que ele está falando. E é uma verdade, viu, cara? Não é porque ele não é do partido do presidente que ele não está falando a verdade não, hein? Em entrevista ao Estadão, Aguinaldo Ribeiro avalia que a Câmara perdeu o protagonismo no processo com o fatiamento da proposta acordada esta semana pelo presidente da Casa e do Senado. Acredito, a divisão da reforma tributária, aí tem um monte de perguntas e respostas. Então o que ele está falando? Ele está falando o seguinte, vai ter que fatiar as reformas e fazer no passo a passo. E toma muito cuidado com esse negócio da CPMF, porque ele vai querer trocar algum imposto pela CPMF. Por quê? Depois que criou a CPMF, ele pode mexer na alíquota. Agora a alíquota sobe, agora ela desce, agora ela sobe, agora ela desce. Igual que aconteceu antes, é muito perigoso. Porque não pode se criar imposto novo sem aprovação do Congresso, mas você pode mexer nas alíquotas sem interferência do Congresso.
Tá entendendo qual que é a gravidade da coisa? E ele quer porque ele quer a tal da CPMF, ele quer a CPMF, ele acha maravilhoso a CPMF. E é um perigo lascado isso daí. Deus me livre, eu sou totalmente contra esse negócio aí. Paulinho, pelo amor de Deus, Paulinho, para de judiar de nós. Para de judiar de nós. Gente, que essa sexta-feira seja abençoada para todo mundo. Jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe com muita paz, muita alegria. Namastê!